Os israelitas eram uma fonte de mão de obra barata. O faraó não queria perder as vantagens econômicas que esses escravos lhe proporcionavam. Assim, ele precisaria de algo mais convincente, não apenas para chamar sua atenção, mas também para mudar seus pensamentos. Teria sido mais fácil ter ouvido o pedido: deixe o meu povo ir. Mas aqui algumas vezes as pragas abrem os ouvidos. Olha, seja bem-vindo. No A Bíblia ao Ponto, nós vamos entender como Deus guiou seu povo no livro de Êxodo e como ele também guia a nossa vida hoje. Moisés, vem até mim. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Êxodo 9, 35. Olha, a lição 4 dessa semana, ela fala de um tema de pragas. E olha, o verso para memorizar, ele é bem curtinho. A minha mãe acabou de ler isso para você. Agora eu quero destacar o seguinte: o coração endurecido não atende à fala do Senhor. Isso é um ponto que você pode destacar no verso para memorizar. Quando o homem endurece o seu coração, ele está se predispondo a não atender o chamado do Senhor. Foi o que aconteceu com o faraó. Então a ideia central dessa semana é: recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Lembre-se, nós vamos fazer escolhas, por isso que a palavra-chave que eu destaco para essa semana é o livre-arbítrio. Faraó escolheu não ouvir o Senhor e, naturalmente, isso traz consequências para a vida dele, como também trouxe para a vida do seu povo. Então, a palavra-chave livre-arbítrio ela deve ser bem explorada à luz da pergunta 2 da lição. Essa pergunta 2 aparece na segunda-feira. Não é que você vai fazer essa pergunta agora, é apenas para que você saiba que a melhor resposta para entender por que o livre-arbítrio se tornou uma referência para o tema da lição dessa semana, a palavra-chave, é você, quando estudar segunda-feira, atentar para a pergunta número 2, ok? Muito bem. O quebra-gelo para essa semana é uma pergunta que você já pode lançar na classe logo em seguida à introdução, que é isso que eu fiz, o comentário sobre o verso para memorizar. O quebra-gelo é simples, pontual e direto. Como proteger nosso coração do orgulho, de modo que não resistamos aos apelos do Senhor? Lembra? O verso para memorizar destacou esse ponto, a dureza do coração de Faraó. Então, na sua pergunta do quebra-gelo, você faz uma provocação aos seus alunos. Como proteger o nosso coração dessa dureza que o orgulho promove em nossas ações? Bom, o esboço está aí na tela, e eu quero apresentar a vocês. Ele será apenas 2 tópicos. Na verdade, no rigor da palavra, seria um tópico só. Deus versus deuses. Esse seria o tópico geral da lição que você apresentaria na classe, que é o Deus verdadeiro, que é apresentado por Moisés e é contrastado pelos magos do Egito, como foi o caso da serpente, que aparece ali. O que é interessante na terminologia da serpente, a lição apresenta isso, é que ela representava aquele que controla os espíritos. Preste atenção como isso aqui é importante para você fazer uma boa aplicação. Quem é que controla o seu espírito? É Deus ou é a serpente? Porque para os egípcios a serpente tinha esse significado, um Deus que controlava os espíritos. Olha, Deus deseja que ele controle o seu espírito, o seu coração, a sua vida. Por isso que essa guerra
de Deus com os deuses do Egito é o tema central da lição dessa semana. Bom, feito essa introdução, você vai para as pragas. Não tem mais nada para fazer, não. É trabalhar o tema das pragas. E quando você trabalhar o tema das pragas, sempre o faça no contraste de deuses contra o Deus de Israel. Que vem, observe, tópico por tópico. Primeira praga, águas em sangue. Qual era o Deus que estava em jogo ali? O Deus Rapi, era o Deus do Egito, Deus do Nilo, que era o provedor da vida. Aí vem o Deus de Israel e mostra que ele não controlava aquilo para o qual ele era reconhecido como Deus. O Nilo se tornou em sangue. Segundo, a segunda praga. Não demore muito não, é falando como eu estou falando aqui. Claro que na minha abordagem é uma abordagem direto ao ponto, mas você precisa delimitar os comentários para que você não perca o tempo da lição. Agora sim você está estudando a lição. Quando você começa a trabalhar o tema deuses versus Deus e apresenta as diversas pragas que caíram sobre o Egito, aí você vai contrastando só os deuses que estavam ali presentes e o verdadeiro Deus. A segunda praga, que foi o Nilo produziu rãs. Olha, era uma guerra contra Heket, que era o rei Rã, ou seja, a deusa Rã. E ela estava sendo confrontada, Deus estava confrontando essa deusa, fazendo com que os egípcios entendessem que ela não tinha a autoridade soberana do Deus de Israel. A praga dos piolhos. O deus egípcio da terra, chamado Gebi, ele estava sendo confrontado contra Deus. Foi aqui nessa praga que os magos admitiram: isso é o dedo de Deus, nas pragas dos piolhos. Quarta, a praga das moscas. A deusa que está envolvida ali, o Ashit, era uma deusa egípcia. E, nesse momento, o faraó até permite que Israel adore, mas que ficasse no Egito. E Moisés não aceitou a proposta, porque quem quer adorar o verdadeiro Deus precisa sair do ambiente ímpio e corrupto em que vive. Okay? A outra praga, peste dos animais. Essa é a quinta praga. E olha, ela ia contra Ator, a deusa do amor e da proteção. Em outras palavras, essa deusa não protegeu os animais. Sexta praga, das úlceras. E aqui tem dois deuses envolvidos. Na verdade, três. Ísis, Imhotep e Semequete. São deuses que estavam ligados à medicina e às epidemias. Observe que eles não protegeram Israel das úlceras. Depois veio a chuva de pedras, que era uma manifestação de Deus contra Nut e Osíris, os deuses do tempo e das condições climáticas. Depois, a praga dos gafanhotos, que afrontava Sete e Shu, que eram os deuses, respectivamente, da tempestade e da atmosfera. E, finalmente, a nona praga, o deus do sol e da lua. Ali você lembra que houve trevas de 3 dias sobre a terra do Egito. Isso confrontava Ra e Tote, que eram os deuses do sol e da lua. Portanto, não houve brilho nem de sol e nem de lua nas 3 noites em que Deus agiu contra o Egito. Isso significa que esse foi o melhor momento para o Egito refletir. Nada do que a escuridão de uma noite. Você sabe do que eu estou falando. Se você fica sem sinal de internet, você não acessa seu celular, se não tiver dados. Dando uma ideia aqui, né? Ou se alguém pega o seu celular, tira da sua mão, sabe o que é que vai acontecer? Vai sobrar tempo para você pensar em muita coisa. Fazendo só uma analogia com os dias de hoje, né? E lá no Egito foi tirada a luz. Sobrou tempo para eles não fazerem nada. A única coisa que se pode fazer nas trevas é pensar, é refletir. Não dá para ler, não dá para conversar, não dá para andar. Aí você, um momento assim, em que Deus provocou aquela escuridão de 3 dias, para o Egito dizer assim, olha, para um pouquinho do que vocês estão fazendo. Já foram tantas pragas para que vocês reconhecessem Deus, e daqui a pouco vai vir uma última praga. É melhor vocês pensarem e se renderem ao Senhor. Mas foram 3 dias de escuridão em que eles escolheram permanecer nas trevas. Portanto, vem então a ação de Deus e você finaliza a lição discutindo com o grupo o seguinte. Essa pergunta aqui dá pano para manga. Quem endureceu o coração de Faraó? Você lembra? Toda vez que havia uma praga, aparece relatos no texto, pelo menos 2 ou 4 vezes, eu não estou seguro agora, em que
no texto é dito, o Senhor endureceu o coração de Faraó, 4 vezes. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor endureceu o coração de Faraó. E aí eu pergunto, foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó? Olha, essa pergunta aqui eu considero ser a principal pergunta da lição nesse trimestre, até onde eu já estudei. Foi o Senhor, quer dizer, faz sentido. Ele do tipo assim, eu vou endurecer para jogar praga, vou endurecer e jogo praga, endureço e jogo praga. Era uma brincadeira? Olha, a lição fala, eu até marquei aqui direitinho para você não se assustar, tá? Na lição de sexta-feira, página 47, 50 e 51, da lição de professor, declara que não foi o Senhor que endureceu. E também tem uma citação de patriarcas e profetas que confirma isso. Como essa pergunta ela vai dar pano para as mangas, porque eu mesmo fiquei pensando o seguinte, o texto bíblico declara que o Senhor endureceu. Como é que eu posso entender que não foi ele? Lembram da palavra-chave? Livre-arbítrio? Pois é, aqui está o segredo da resposta para essa pergunta. Livre-arbítrio. Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio antes de qualquer coisa. É a partir dessa premissa, dessa palavra, que você consegue explicar a resposta dessa pergunta. Se Deus deu o livre-arbítrio, então ele deu tudo que o homem precisa. Então, quando o homem endurece o coração, subentende-se, foi Deus que endureceu. Porque Deus deu livre-arbítrio para o homem endurecer seu coração. Não que o Senhor tenha endurecido. É na perspectiva da palavra livre-arbítrio que você consegue uma resposta que não vai confundir a autoridade de Deus com o domínio de Deus. Então, Deus deu livre-arbítrio. A partir dessa palavra, o homem pode endurecer seu coração ou amolecer o seu coração. Faraó escolheu endurecer. Aí por que a Bíblia diz, foi o Senhor? Porque o Senhor deu a ele o direito. Não o direito de endurecer, o direito de escolher. Escute, você também tem esse direito de escolha. Eu espero que você não endureça seu coração quando ouvir a voz do Senhor. Porque a consequência disso é drástica. E nós vamos estudar isso na próxima semana com o tema da Páscoa. Olha, obrigado porque você sintoniza nosso canal, você comenta, curte, compartilha. E eu faço um desafio. Ofereça esse canal para mais amigos. Compartilhe o link, compartilhe essa ideia de aprendermos juntos a lição da Escola Sabatina aqui na Bíblia ao Ponto. Que Deus te abençoe e nos encontramos numa mesa fasta, numa mesa de festa na próxima semana. A Páscoa não tem coelho e nem tem chocolate. Venha conosco na próxima semana. Você também pode levar o Bíblia ao Ponto para a sua igreja, de forma presencial ou virtual. O importante é conectar a sua comunidade com a Palavra de Deus. Entre em contato pelo WhatsApp 91 986 43 5000 ou pelo Instagram Bíblia ao Ponto. E para mais informações, temos o e-mail abibliaoponto@gmail.com.